Começando então, primeiramente, um bom dia a todos. O meu nome é Bernard Potti, sou um dos membros do comitê gestor da Newgen, sócio Batista Martins Advogados e doutor em Direito Internacional. Esse é o nosso segundo webinário da Newgen, com apoio do Câncer CBC. E apenas a fins de introdução, aqueles que ainda não sejam associados, a New Generation, ou Newgen, é uma comissão de jovens idealizada e apoiada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC para impulsionar a nova geração de profissionais da área de resolução de disputas. Nossa ideia é pautar a nossa atuação nos anseios de nossos associados. Nós mantemos sempre um formulário dos interesses abertos através do link bit.ly/ccbcnewgen. Acabamos de colocar no nosso chat esses endereços. E temos o objetivo de atuar como uma plataforma para novos e interessantes projetos que partam dos próprios associados. A título de exemplo, a Newgen News, a chamada de artigos para LGPD, os próximos webinários que vão ocorrer no início de agosto, todos eles vieram dos próprios associados através de sugestões de projetos que poderiam ser conduzidos para a Newgen. Caso qualquer de vocês tenha um projeto interessante que gostaria de contar com o apoio da Newgen para tocar em frente, é só nos mandar um e-mail através de newgen@ccbc.org.br. E aqueles que nos assistem que ainda não são associados e gostariam de se associar, a inscrição pode ser feita no nosso site, que também está o link no nosso no chat. A única limitação é que seja até 40 anos de idade, já tem algum tipo de experiência anterior com ADRs em geral. Okay? Passando então a apresentação dos nossos palestrantes, a quem eu muito agradeço a toparem essa missão de conversar sobre como seria o mercado de trabalho e as perspectivas de desenvolvimento das ADRs no Nordeste, falando na ordem de que eles vão se apresentar. Primeiro, Clara Santos, associada da Newgen, formada pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduanda em Direito Digital, Negociação, Processo Civil e Arbitragem pelo New Law. É fundadora do Núcleo de Estudos de Métodos Extrajudiciais de Resolução de Conflitos, no MESC, e uma das atuais editoras selecionadas através do processo seletivo, a Newgen News, que é a nossa newsletter da Newgen, que brevemente terá sua primeira edição piloto. Seguindo, a Irla Aragão, também associada da Newgen, formada pela Universidade Federal da Paraíba, participou como oradora pela equipe da UNIP na competição brasileira de arbitragem na UVIS East, em Hong Kong, advogou em São Paulo e atualmente advoga em João Pessoa, na Paraíba. Orlando Guterres, associado da Newgen, formado pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Direito Internacional pela UERJ, doutorando pela USP, advogado no Cosine Freire Advogados. E, por último, mas certamente não menos importante, Leão Casado, filho, mestre e doutor em Direito Internacional pela PUC de São Paulo, tendo realizado pós-doutorado em Direito Comparado pela Société de Législation Comparée de Paris, fellow do Chartered Institute of Arbitrators, CIARB, atuante como advogado, árbitro e professor, coach das equipes de competição e arbitragem da PUC São Paulo e da UNIP. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, como é tradicional ocorrer nos webinários organizados pelo Câncer CBC, sempre ao início nós incentivamos a nossa audiência a doar para alguma instituição filantrópica que esteja auxiliando no combate ou tenha sofrido efeitos da pandemia de Covid-19. Nessa oportunidade, em linha com o tema do nosso webinário, os nossos convidados, nossos palestrantes, sugeriram pedir doações para o Hospital Napoleão Laureano, situado em João Pessoa, na Paraíba, que é um hospital de referência no tratamento do câncer em todo o estado, com mais de 50 anos de atuação, em especial no tratamento oncopediátrico. E certamente não teria uma pessoa melhor para falar sobre a seriedade e a importância da instituição do que o nosso próprio Napoleão Casado Filho, a quem eu passo a palavra para comentar um pouco a seriedade e a importância dessa instituição. Napoleão? Tem som.
Pronto. Obrigado, Bernard. Bom dia a todos. De fato, eu fiquei muito feliz com a escolha aí dessa instituição pelo Câncer CBC para essas doações. Incentivo muito que todo mundo que nos assiste o faça, porque essa instituição, ela inclusive tem a ver com o meu próprio nome. Meu nome se chama Napoleão em função desse médico que se chama Napoleão Laureano, ou seja, não é nenhuma mania de grandeza da minha mãe em homenagear o Bonaparte lá da França, mas sim homenagear um grande médico paraibano que nos anos 40, 50 ele viveu, morreu mais ou menos nos anos 50, e morreu de câncer. E deu a vida dele para a pesquisa da ciência médica em novos tratamentos sobre o câncer. Um sujeito que atendia todo mundo de graça, tá? Morreu relativamente pobre, embora médicos naquela época eram muito ricos, porque tinham poucos, porque ele atendia as pessoas de graça e atendeu a minha avó. O parto do meu pai foi... Meus avós não tinham condição financeira para pagar um médico, moravam no interior do Nordeste naquela época, e foi feito por Dr. Napoleão Laureano. Em homenagem a isso, meu avô e minha avó resolveram colocar o nome do meu pai de Napoleão. Eu sou Napoleão Filho, meu filho chama Napoleão Neto, também ainda, ou seja, perpetuando essa homenagem ao Dr. Napoleão. E assim que ele morreu, vitimado por essa doença terrível, alguns médicos lá de João Pessoa resolveram criar um instituto de referência que não tinha em João Pessoa nos anos 50. Então já tem basicamente 70 anos que esse hospital ele atende pessoas, especialmente crianças vitimadas por câncer, de forma gratuita, tá? Então, mesmo com bons hospitais particulares que você tem em João Pessoa, ele ainda é a referência para tratamento de câncer. Ele vive basicamente de doações. Então, quem puder ajudar aí, é um hospital que eu sou testemunha da relevância. A Clara Santos, que é uma das nossas palestrantes hoje também tem experiência na família dela. Então, basicamente, todo mundo ali que mora na Paraíba como um todo conhece a história desse hospital. Acho que é importante que o Brasil saiba também. Quem puder ajudar vai fazer um bem, não tenha dúvida. Obrigado, Bernardo. Eu que agradeço, Napoleão. Então, sem mais delongas, começando então nossas palestras, eu passo a palavra a Clara Santos, falar um pouco sobre a sua experiência e sobre como se inserir no mercado de trabalho de ADR, seja no Nordeste, seja no restante do Brasil. Clara? Obrigada, bom dia, sou a Clara Santos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa mesa virtual, agradecer o convite ao Bernard, estender o meu agradecimento à Câncer CBC e ao projeto NewGen, que estão proporcionando esse debate de duas coisas que eu gosto muito, que é ADR e Nordeste. Bem, para iniciar, eu vou falar da minha experiência mais recente, que me encaminhou a esse mercado de trabalho, dos métodos mais adequados de resolução de conflitos, e assim vou subdividir minha fala em 4 conselhos, eu diria assim. Mas a minha experiência mais recente foi na faculdade, e eu vejo que é muito importante, principalmente porque eu vi uma frase, um conselho, mais de uma vez e por mais de uma pessoa, que diz que trabalhar com arbitragem e com mediação ou outro método não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Então, como toda maratona, é preciso se preparar, é preciso de um planejamento de longo prazo, e as pessoas que hoje desejam trabalhar com os métodos mais adequados, eles se preparam desde a faculdade. Então, o primeiro conselho que eu diria é, dentro da universidade, já procure participar de grupos de estudo e de extensão e de pesquisa voltado aos métodos mais adequados de resolução de conflitos. Talvez você esteja numa cidade que não tenha um grupo ainda, ou numa universidade que ainda não tenha. Então, ainda se torna ainda mais interessante, porque você pode fundar, criar. Foi isso que aconteceu na Universidade Federal, com a minha equipe, a NUMESC. Eu, mais 8 alunos, sob a supervisão da professora Ana Paula Albuquerque, nós fundamos o NUMESC. E foi muito importante esse grupo, porque além da pesquisa científica, além da produção acadêmica dentro da universidade, nós passamos a questionar um pouco sobre a organização das disciplinas dentro da universidade. Porque a arbitragem, a mediação, elas eram disciplinas do 10º período.
E a gente passou a questionar por que isso. Elas deveriam ser disciplinas lá dos primeiros anos, dos primeiros períodos, para que aquele aluno da Universidade de Direito já veja as outras matérias com esse olhar do sistema multiportas. Já possa pensar que de repente, aquela matéria de direito civil que ele está vendo, específica, se ela poderia se adequar à mediação, como seria para ir para a arbitragem, talvez isso traga mais profissionais e desenvolva melhores ideias inovadoras. E essa mudança, esse questionamento, fez com que a nossa professora Ana Paula aceitasse muitos alunos do primeiro período, do segundo período, nesse grupo de estudos. E esses alunos são os mais empolgados, os mais entusiasmados, são os que se envolvem bastante. Isso fez com que o NUMESC fosse um grupo de estudos que tivesse muita força e emplacasse muitos projetos. Então, nós tivemos os projetos de multis, tivemos competidores, eu fui competidora nacional, tivemos projetos de produção científica e um projeto em específico que eu me envolvi bastante e que eu fui coordenadora durante 3 ou foram 4 edições, eu não lembro, foi o projeto dos eventos. E disso eu trago o segundo ponto de conselho, que é façam eventos. Isso é bem importante na faculdade, porque a minha experiência é que com os eventos, o seu grupo de estudo, pode mostrar ao público da universidade aquilo que vocês estão desenvolvendo. E certamente vocês podem mostrar depois a sua cidade. E isso eu percebi quando eu vi que pessoas da cidade da Paraíba estavam vindo, assim, de mais próximo, dos interiores, estavam vindo para o nosso evento. Dessa forma, além de vocês mostrarem para dentro da universidade, a um público geral, vocês podem também envolver os alunos na estruturação desse evento. Eu achei super interessante a forma com que a gente desenvolve, que foi o seguinte: nós muitas vezes passávamos 1 ano, 2 anos, 2 anos não, mas a gente passava 1 ano estudando um determinado doutrinador, um determinado autor, um profissional específico da área da arbitragem ou da mediação, que normalmente atua em São Paulo, Rio, ali em Minas Gerais, Paraná. E durante os eventos, nós tínhamos a oportunidade de sugerir que ele viesse como nosso palestrante. E isso fazia com que nós tivéssemos contato direto com aquele palestrante, principalmente porque os integrantes do NUMESC, integrantes desse grupo de estudos, eram quem estruturavam. Então, nós podíamos ouvir diretamente esses profissionais que a gente admirava tanto, que a gente queria conhecer. E, inclusive, o Dr. Napoleão foi um dos nossos palestrantes, eu acho que na última edição, e nomes muito relevantes vieram conhecer a Paraíba. E eu quero dizer uma coisa: esses palestrantes do Rio, de São Paulo, esses grandes profissionais adoram viajar e ficar no Nordeste. O Nordeste tem um litoral lindo, eles são muito abertos. Então, se você pretende começar a apresentar a sua cidade para essas pessoas, para esses grandes nomes, eles são muito abertos. Eu tenho certamente, quando se estrutura esse evento, que você consegue alcançar eles e consegue fazer esse convite, eles aceitam. Se eles tiverem um tempinho na agenda dele, eles vêm. E uma coisa que era um diferencial dos nossos eventos, eu acredito, porque eu participei de alguns eventos de universidade, mas não tenho conhecimento se é uma prática. Os alunos que estruturavam os eventos, eles oferecem o jantar dos palestrantes. O jantar dos palestrantes é um momento em que os alunos, integrantes, os discentes que montam o evento, e esses palestrantes podem passar um tempo mais descontraído, jantam juntos. A gente normalmente nós temos um aluno que ele é ótimo, que ele toca música, violão, todo mundo está junto e a gente pode construir um networking diferente. Então, quer dizer, aquele aluno que passou, pelo menos eu, era muito assim, passei 1 ano estudando a doutrina, de repente eu podia estar lá com aquela pessoa e falar com ela diretamente, conversar, tirar algumas dúvidas. E nessa estruturação de networking, quer dizer, eu estou, né, numa cidade que é João Pessoa, que ainda não é muito popular
o sistema multiportas. Nessa estruturação desse networking, eu pude fazer alguns intercâmbios, e isso é o meu terceiro conselho, que é assim, realize intercâmbios no sentido de procure... Vou dividir em dois intercâmbios. Eu falo que eu tive um intercâmbio profissional, que através de um dos contatos dessa network de eventos, eu pude fazer um estágio de verão em São Paulo. O estágio de verão foi através do convite do Léo Toledo e do Ricardo Medina. Eu fui para o escritório de São Paulo, que é o Toledo Marchetti. Foi incrível a experiência, porque eu estive com a equipe de arbitragem. Eu trabalhei diretamente o meu verão na arbitragem de administração pública. Eu pude ver na prática como é que aqueles processos se desenvolviam. E isso foi essencial para que eu decidisse que realmente eu gostaria de trabalhar com os métodos mais adequados, porque eu vi que aquilo era real. Percebi também naquela experiência o que me faltava e o que era preciso desenvolver para que eu pudesse me inserir no mercado de trabalho. Então, esse foi o meu primeiro intercâmbio. Eu fui super bem recebida pela equipe Toledo Marchetti. E eu sei, enfim, tomei conhecimento que outros escritórios de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Paraná, têm esse projeto Estágio de Verão, que recebem alunos de outras regiões do Brasil, como Nordeste, Norte, que talvez não tenham escritórios especializados, para fazer esse intercâmbio profissional. O segundo intercâmbio que eu fiz foi um intercâmbio acadêmico, porque eu sou muito ligada ainda à produção científica. A carreira de docente é uma carreira que me enche muito os olhos. Eu pretendo investir também nessa carreira e eu pude ser, por um semestre, aluna ouvinte voluntária do Carlos Alberto Carmona, que é um dos palestrantes do MEDIARB, o evento o qual eu citei, que a gente estrutura. Ele foi palestrante, eu acredito que ele já é o segundo ano que ele vai lá conversar com a gente, participa do jantar, e através desse networking eu pude passar um semestre na disciplina de arbitragem e na disciplina de processo civil na Universidade de São Paulo, especificamente na São Francisco. Isso também foi determinante assim para minha decisão de tomar esse caminho, essa carreira. E o quarto ponto que eu digo é, quando você voltar com toda essa bagagem, quando você já estiver mais avançado nessa caminhada, retorne e devolva o conhecimento. Eu acho isso muito importante. Pessoas abriram a porta para mim e eu acredito que eu tenho que abrir a porta para essas pessoas. Então, assim que eu retornei, eu pude, sob supervisão de uma das minhas professoras, a Juliana Coelho. Ela é professora da Universidade Federal da Paraíba, na disciplina de mediação e arbitragem. A gente pôde preparar juntas uma aula, onde eu pude falar com os alunos sobre o que era esse mercado de trabalho em São Paulo, porque eu fiz um intercâmbio para lá, o que era necessário, quais foram as exigências que eu senti que era preciso, e dessa forma eu pude incentivá-los e já falar assim, olha, vocês precisam desenvolver isso, eu estou aqui para conversar, para a gente trocar essa experiência e principalmente para que eu veja que esses alunos sigam, se incentivam, se entusiasmem. E o segundo ponto assim, que eu devolvi conhecimento e eu quero fazer isso, é que com essa experiência, essa caminhada que eu tenho estruturado, eu tive a oportunidade de passar no processo seletivo da New Gens New. Eu sou editora de notícias desse projeto. Ele é incrível, vocês vão ver. Vai ter a primeira edição logo, logo. E esse projeto me deu a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, como o Bernard, por exemplo. E ele também vai me dar a oportunidade para que eu possa publicar trabalhos de autores paraibanos, de jovens arbitralistas e jovens mediadores aqui do Nordeste, para que eu possa apresentar
a qualidade desses alunos que eu conheço, que eu tenho conhecimento, o potencial do Nordeste para o Brasil, através desse boletim informativo. Então é isso, o que eu queria resumir a minha apresentação nesses 4 conselhos, nesses 4 pontos, é que participem de um grupo de estudo e extensão sobre os métodos mais adequados. Se não tiver na sua faculdade, crie. É assim que a gente dissemina esses métodos mais adequados dentro de um estado ou dentro de uma cidade que ainda não é tão popular. Faça eventos, são muito importantes. Realize intercâmbios se vocês puderem e devolva o conhecimento. E eu queria até dizer que essa diversidade cultural está sendo procurada agora, está sendo cultivada. Eu conheço alguns alunos que já fazem esses intercâmbios devido ao momento da pandemia remoto, alunos que vão fazer esses intercâmbios de estágio de verão através da internet. Então, hoje, os métodos mais adequados de resolução de conflitos são muito mais criativos e existem muito mais oportunidades. Então, eu registro aqui meu agradecimento novamente, cumprimento a mesa, e é isso que eu tenho para trazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Clara. Só reiterando a mensagem que a Clara passou, principalmente para os nossos associados que estão ouvindo, nossa ideia na NewGen também dá um lugar de fala para os nossos próprios associados. Como vocês viram, entre os 4 palestrantes aqui desse painel, 3 são associados. Nós temos interesse na NewGen News realmente de publicar textos da nossa base de associados. Então, é importante que os associados também acompanhem os projetos, se interessem, como a Clara fez e muitos outros já fizeram também, deram sugestões de novos projetos, colocaram, digamos, a cara a tapa, participaram dos processos seletivos que estão abertos. Então, é sempre importante que a gente conte também com os associados, até para uma relação mutuamente benéfica. A NewGen se beneficia por receber projetos e material de qualidade, e os associados se beneficiam uma exposição maior, com um network maior com outras pessoas. Tá? Cara, antes de passar a palavra para a Taíra, eu teria só uma pergunta para ti. Me parece que, além dos campos mais óbvios de atuação dos métodos adequados de resolução de conflitos, como as negociações, as mediações e arbitragens, os dispute boards talvez tenham algum potencial de desenvolvimento interessante na região Nordeste. Como que você vê esse potencial? Você sabe alguma notícia de desenvolvimento de dispute boards na região Nordeste? Sim, é uma pergunta interessante. O DB, ele realmente está sendo bem cotado agora, e principalmente aqui na Paraíba, através do NUMESC, até por um impulso do NUMESC, já teve uma sessão especial eu acredito, na Assembleia Legislativa, sobre a possibilidade de instalação de comitês de resolução de disputas com a administração pública. A pessoa responsável já apresentou. Nós tivemos a presença do Ricardo Medina, nós tivemos a presença da Roseli Cândido e a professora Ana Paula, e eles pautaram essa reunião no ano passado, em 2019, e já é um movimento aqui para que ele seja legislado, que tenha uma lei, porque é um novo campo, vai acontecer, é super interessante, porque é uma forma de resolver conflitos na hora. Então, já aconteceu a arbitragem, a mediação, e agora a gente quer um sistema que coloque a obra para funcionar e que ela seja entregue. E depois a gente resolve as outras questões. Então, aqui na Paraíba, pelo menos, já tem movimento para fazer uma lei sobre isso com a administração pública. Ótimo. Acho também que na exposição do Orlando vai tocar um pouco nesses temas com administração pública. Acho que a gente pode retomar um pouco também essa noção. Apenas a gente passar a palavra para a Taírla, caso algum membro da audiência queira fazer alguma pergunta para os panelistas, basta escrever no nosso chat que ao longo da apresentação nós vamos formulando essas perguntas, ok? Então, Clara, muito obrigado, foi muito interessante a sua exposição. Complementando esse primeiro bloco do nosso webinário sobre inserção e participação no mercado de trabalho, eu
passo a palavra, então, para a Tairla. Então, Tairla, você tem a palavra. Bernardo, muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está compondo a mesa, aos participantes desse webinar. Como o Bernardo já me apresentou, meu nome é Tairla Aragão, eu sou advogada inscrita na OAB de São Paulo, atualmente estou atuando em João Pessoa por conta da pandemia, e eu fui oradora do time da Unip, tanto pela Camarb, tanto para a competição da Camarb, quanto pela competição do Visiste. E assim, quando o Bernardo... Primeiro eu gostaria de agradecer a New Gem a oportunidade de estar palestrando nesse webinar, e eu fiquei muito feliz com o convite. Primeiro porque há 2 anos atrás, quando eu entrei no grupo de estudos de arbitragem da Unip, o GEAS, cujo nosso head coach é o Napoleão, eu não conhecia absolutamente nada sobre arbitragem. Meu conhecimento ele era realmente reduzido a saber que era um método heterocompositivo de resolução de disputas, e apenas isso. Então, 2 anos depois, ter desenvolvido um trabalho junto com o GEAS, junto com a Unip, e ter me inserido no mercado de trabalho logo quando eu saí da faculdade, estar aqui hoje falando sobre esse tema na região Nordeste, em um webinar promovido pela Kansas CBC, é realmente uma grande honra para mim. E segundo, porque esse tema ele é extremamente importante. Em um passado não tão distante, eu era uma aluna de Direito que tinha interesse em advogar, mas eu jamais cogitava a área de resoluções alternativas de disputas como a arbitragem. Eu tinha muito interesse no tema, mas eu tinha pouco acesso ao conhecimento. Afinal, como a Clara já expôs, eu estudei na UFPB, assim como a Clara e o Napoleão. E lá a gente só tinha uma cadeira que tratava sobre mediação e arbitragem. Ou seja, em todo o curso de Direito, o único momento em que eu tive acesso a conhecimentos sobre a arbitragem foi nessa cadeira que dividia espaço ainda com a mediação. Então, assim, eu julgava ser impossível, enquanto estudante de Direito da UFPB, entrar nesse mercado de trabalho, primeiro, pela dificuldade do acesso ao conhecimento. E segundo, porque eu julgava, até então, não haver mercado para atuar nessa área. E claramente eu estava equivocada, afinal de contas, cá estou eu 2 anos depois, advogando, trabalhando, já participei de procedimentos arbitrais. Então, assim, tenho certeza que muitos estudantes também têm o mesmo interesse que eu tinha, mas não sabem por onde começar. E assim como a Clara fez a exposição dela, eu estruturei a minha fala em 4 dicas que eu acredito que são fundamentais para inserir o estudante de Direito nesse mercado de trabalho. Se a Mariana puder me auxiliar com o material. Esse material eu elaborei ele com base não só na minha vivência, mas com base também em dicas que eu não tive a oportunidade de conhecer. Acho que o grande problema, a gente conversa muito, eu e o Napoleão conversava bastante sobre isso, que o grande problema dos alunos que estão inscritos em universidades da região Nordeste é que eles não têm acesso à quantidade de oportunidades que os alunos da região Sul-Sudeste têm. Isso acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento da carreira. E por isso, mais uma vez, eu agradeço à New Gem a oportunidade de estar aqui falando, compartilhando oportunidades e compartilhando conhecimento. Porque, como a Clara falou, eu acho que essa não é nada mais do que a nossa obrigação aqui hoje. Então, passando para o primeiro slide. A primeira coisa que passava pela minha cabeça, enquanto um estudante de 7º período da Universidade Federal da Paraíba, era: eu quero me inserir no mercado, quero advogar, quero me inserir no mercado e quero trabalhar com arbitragem. Por onde eu começo? Bom, diante disso, assim como a Clara já trouxe de antemão, a primeira dica que eu dou, uma dica extremamente valiosa para quem quer se inserir nesse mercado de trabalho, é um estudante de alguma universidade da região Nordeste, procure conhecer e se aprofundar sobre o tema. É uma dica um tanto quanto óbvia, um tanto necessária. Muita gente se engana achando que porque estagiou em escritórios e tem conhecimento com processos judiciais, pode simplesmente replicar, transplantar esse conhecimento para os procedimentos arbitrais. Mas não é bem assim. A arbitragem tem uma série de particularidades inerentes a esse instituto que merecem ser estudadas com afinco. E por isso, a minha dica é: procure um grupo de estudos voltado especificamente para o estudo dessa ferramenta. No meu caso, eu tenho certeza que alguns estudantes de outros estados também devem passar pela mesma situação, de ter na grade curricular apenas uma cadeira voltada para a arbitragem ou até mesmo nenhuma. Então, nesse caso, a dica que eu dou, assim como a Clara,
é de participar de um grupo de estudos ou de pesquisa. Foi exatamente o que eu fiz. Quando eu percebi que eu queria advogar, que eu queria me inserir no mercado de trabalho nessa área, eu busquei os grupos de pesquisa no estado da Paraíba e assim eu entrei no GEAS, que é o grupo de estudos da Unip. Lá no GEAS, a metodologia de estudos ela é focada para que o estudante ele conheça, ele tenha uma visão holística do procedimento arbitral. Ou seja, nossas reuniões elas eram quinzenais, nós líamos capítulos de livros de grandes autores do tema, como o Carmona, o Beraldo, e nós fichávamos capítulos desses livros, de modo que toda semana, de 15 em 15 dias, nós nos reuníamos para discutir determinados temas. Por exemplo, termo de arbitragem, execução de laudo, nulidade da sentença arbitral. Sempre tinha um tema que a gente estava debatendo e nos preparando, construindo o nosso conhecimento, construindo a nossa base em discussões com nossos colegas e também com os nossos coaches. Esse modelo aplicado ao nosso grupo de pesquisa, ele foi trazido pelo professor Napoleão, né, que é também coach da PUC São Paulo, e replicou esse modelo na Unip. E é um modelo que eu acho excelente, porque nós podemos, assim, ainda que não nos aprofundar com afinco, né, mas ter uma visão holística de como funciona uma arbitragem. E aí, aqui no Nordeste, a gente é muito bem servido de grupos de estudo, de pesquisa em arbitragem. O estado da Paraíba é muito bem servido, tem o GEAS, o NUMESC, que a Clara faz parte. Pernambuco também é um núcleo muito forte de arbitragem. A Bahia também, a Bahia está sempre se destacando muito nas competições que participam e merece ser citada, e assim como outros estados. Então, partindo para uma segunda dica, uma vez que você entra nesse grupo de pesquisa, passa a conhecer um pouco sobre o procedimento arbitral, sobre o que é uma arbitragem, como funciona a diferença de cláusula e compromisso, aspectos técnicos. A segunda dica que eu lhe dou é busque formas de simular a prática. Procure colocar em prática aquilo que você aprendeu. E aqui é uma característica bastante divertida desse mundo da arbitragem, é a existência das competições, que é uma forma lúdica e dinâmica de colocar em prática os seus conhecimentos em relação à arbitragem. Por quê? Porque participando de competições, você tem a oportunidade de simular uma audiência arbitral na vida real. Essas competições, existem duas grandes competições, 3 na verdade, se contar o Vismut como Vismut e Visist, que é a competição brasileira de arbitragem, que acontece todos os anos, no mês de outubro, na cidade de São Paulo, geralmente, e o Vismut e o Visist, que é uma competição só, é um caso só, mas que se divide em 2 continentes, na Europa e na Ásia. O Vismut em Viena e o Visist em Hong Kong. Eu participei como oradora, tanto da competição brasileira de arbitragem quanto do Visist. E é uma experiência bastante enriquecedora, porque nessas competições existe um caso hipotético que vai tratar sobre pontos controvertidos no mundo da arbitragem. Às vezes são pontos tão controvertidos que quando a gente vai estudar, a gente sequer consegue encontrar uma doutrina pacífica sobre aquele tema. E isso é bastante interessante. O caso hipotético, ele simula um caso da vida real. Ano passado, a competição brasileira de arbitragem trouxe um caso bastante semelhante à arbitragem da Petrobras, o que é bastante interessante. E os alunos vão discutir esses pontos controvertidos, divididos da seguinte forma. De um lado, uma dupla vai simular em favor da requerente, que é a empresa que instaura o procedimento arbitral, e do lado, outra dupla vai simular em favor da requerida, que é a contraparte. Essas duplas vão ter 14 minutos, cada orador, para expor seus argumentos, argumentos técnicos, usando técnicas de argumentação, de persuasão, e tentar convencer um tribunal arbitral composto por 3 árbitros, que geralmente são árbitros na vida real, são grandes advogados que trabalham com o tema, são grandes estudiosos, que vão avaliar aquelas 2 equipes e decidir quem passa para a próxima etapa. Eu participei da competição brasileira de arbitragem no ano de 2018, tive o prazer de representar a Unip e para mim foi uma experiência incrível porque eu pude não só aprofundar meus conhecimentos em arbitragem, como eu mencionei, quando eu entrei no GEAS, meu conhecimento sobre o tema se exauria na frase arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de disputas e eu pude, em poucos meses depois, estar discutindo temas extremamente profundos dentro do assunto, como a concessão de para das custos, a inclusão de terceiros no procedimento arbitral, que foram os temas que trataram a competição que eu participei.
E isso mostra que não só a competição ela tem não só ela fomenta o estudo da arbitragem em determinados temas, mas também desenvolve habilidades que nenhuma outra experiência acadêmica vai desenvolver em você, que são as advocacy skills. A capacidade de pensar rápido, a capacidade de articular uma ideia, de apresentar um argumento de forma concisa e precisa, de ser objetivo, de ser persuasivo. Isso são habilidades que vão ser desenvolvidas nessas competições, que eu desenvolvi nessas competições, que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida toda. Afinal, o papel do advogado é justamente esse. É convencer um tribunal arbitral, convencer um juiz de que o cliente dele, independentemente se está certo ou não, para a finalidade da defesa, está. Então, assim, já que essas características compõem um grande advogado, a dica que eu dou é participem de competições. Existia um grande vício de pensar que as equipes que eram do Nordeste não chegavam ao nível das equipes do Sul-Sudeste. Bom, isso aí foi completamente desconstruído nos últimos anos. A gente tem aí grandes equipes que vêm participando das competições. O estado de Pernambuco tem se destacado bastante, o estado da Paraíba tem se destacado bastante, o estado da Bahia também. E, assim, quando eu entrei na competição brasileira de arbitragem, participei de 3 pré-multis, né? Tivemos um tempo de preparação de 4 meses. Eu participei de 3 pré-multis e da competição. O pré-multi João Pessoa, o pré-multi Recife, o pré-multi do Rio de Janeiro e a competição. No pré-multi João Pessoa e o pré-multi Recife, nós fomos muito bem, ganhamos o pré-multi João Pessoa, ficamos em segundo lugar no pré-multi Recife. E aí, quando chegou no pré-multi do Rio de Janeiro, que era o pré-multi onde nós iríamos finalmente conhecer as equipes do Sul, Sudeste, nós levamos um tombo enorme. Nós caímos das primeiras posições para a 20ª e tantas posições no índice classificatório da competição. E isso nos fez refletir muito. O que é que o pessoal do Sul-Sudeste tem de diferente? O que é que a gente pode trazer dessa experiência do pré-multi Rio de Janeiro, incorporar isso aqui no nosso grupo e alavancar nossas posições na competição em outubro, em São Paulo? O que é que nós podemos fazer? E aí a gente costuma discutir sempre, conversar sempre, que o pré-multi Rio ele é sempre esse baque, porque é quando a gente sai do nosso lugar de conforto e vai conhecer realmente a metodologia desses grupos que funcionam em Minas Gerais, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que a gente vê realmente a diferença, né? Porque aqui em João Pessoa nós contamos com os aparatos mínimos necessários para se preparar para uma competição, que é treinamento com nossos coaches, com o Napoleão, com alguns outros advogados que a gente consegue arranjar um horário por Skype, e estudo através da nossa bibliografia, pesquisa. Temos excelentes pesquisadores no nosso grupo e nós buscamos saber o que é que tinha dado errado no Rio de Janeiro, que nós caímos tanto de posição e qual era o diferencial dessas equipes do Sul-Sudeste. Bom, nós passamos 3 meses nos preparando assim, com afinco para a competição brasileira de arbitragem, conversando com pessoas de outras equipes, e quando chegou na competição nós conseguimos realmente alavancar, chegamos até a final. Tive o prazer de ser arbitrada por pessoas como José Emílio Nunes Pinto, como Nelson Eiserick, Fabiano Robalinho também, e assim, um final de grande nível contra a Universidade de São Paulo, que é a universidade mais tradicional de direito do Brasil hoje, e tivemos o prazer de vencer a competição pela primeira vez. Foi um feito histórico porque nos mostrou que, às vezes, o que falta para os estudantes de direito aqui da região são oportunidades, acesso a treinamentos de qualidade, a bibliografia específica de determinados temas. A gente sabe o quanto é difícil aqui, por exemplo, conseguir determinados livros, quando em outras regiões existe uma biblioteca um pouco mais farta sobre o tema, porque o autor X, o autor Y fez mestrado, doutorado naquela universidade. Enfim, o que trago dessa minha experiência é que se arrisquem, participem dessas competições, se desafiem. É algo de onde vocês vão sair um profissional, uma pessoa melhor. E essa oportunidade de participar da competição brasileira me concedeu também a oportunidade de pleitear uma vaga para participar do Visista em Hong Kong. E em 2019 eu fui oradora também pela equipe do UNIP. O desafio aí foi um pouco maior, porque embora a competição reproduza esse mesmo modelo, né, de caso hipotético, requerente, requerida, a competição ela é completamente na língua inglesa, né, em inglês.
Então, eu tive que me preparar em outra língua. A gente sabe que o juridiquês é um vocabulário muito específico em qualquer língua do mundo, é uma língua à parte. Então, tivemos que lutar contra isso, aprender um pouco aí do vocabulário da língua inglesa relacionada a temas de arbitragem. Mas também nos saímos muito bem. O GEACE tinha, no ano anterior, ido até a semifinal do Multi Xangai e nós fomos até as quartas de finais no ano passado. Então, a dica que eu dou é que participem dessas competições, são extremamente valorosas. A Kansas CBC reproduz uma série de pré-multis na época do Visist, que são também extremamente agregadores. Uma terceira dica que eu posso dar, e eu acho que é bem concatenada com essa que eu acabei de falar, faça um networking, né? Busque conhecer pessoas. Na oportunidade que vocês tiverem de participar de competições, se você for estudante de Direito ainda, estiver no final do curso, busquem conhecer pessoas. Isso é extremamente importante. O Napoleão sempre enfatizou para nós, o que acontece nas competições, o principal não é o que acontece na audiência simulada, mas o que acontece nos coffee breaks, o que acontece nos intervalos, que é onde você conhece pessoas, onde você conhece profissionais. A verdade é que você está ali no vitrine, se expondo para que o mercado possa lhe ver. E esse é o pulo do gato, né? Como a gente diz aqui na Paraíba, com relação à inserção no mercado de trabalho. É você conhecer pessoas, se engajar e procurar realmente oportunidades. Por exemplo, quando eu estava na China, um dos árbitros do nosso painel, lá em Xangai, ele gostou bastante da nossa apresentação, gostou bastante da nossa performance na competição, e ele me convidou para escrever um artigo junto com ele na revista da SHIAC, né, que é a Shanghai International Arbitration Center. Então, assim, quando na minha vida que eu imaginei que eu teria a oportunidade de escrever um artigo para uma revista de uma câmara de arbitragem de Xangai? Nunca. Então, assim, esse momento de networking, ele é muito importante, né? E quem tiver já formado, ou então, as dicas também se aplicam, tá? Participar de grupos de estudos na qualidade de coach é tão importante quanto participar na qualidade de orador. E você aprende tanto quanto, se especializa naquele tema. Eventos também, a Kansas CBC todo ano oferece a semana, né, a São Paulo Arbitration Week, que é a semana de arbitragem, que antecede justamente esse grande evento que é a Competição Brasileira de Arbitragem. A Kansas CBC reúne diversos profissionais, tanto do direito brasileiro quanto do direito internacional, para palestrar sobre diversos temas de arbitragem. Então, assim, se engajem com a comunidade acadêmica, se engajem em eventos, em palestras. É importante conhecer pessoas, é importante conhecer institutos e organizações. E já nessa linha, eu pulo para a minha última dica, que foi uma dica que ninguém nunca deu, eu não tive a oportunidade de fazer isso enquanto aluna de Direito. Mas hoje, como associada da New Gem, eu posso certamente falar, associem-se às organizações estudantis e profissionais da área. Muita gente não sabe ou não tem acesso a essas informações, mas existe uma série de organizações profissionais estudantis que buscam fomentar o estudo da arbitragem e divulgar oportunidades. A New Gem é um grande exemplo. A Clara mesmo faz parte do setor editorial aí da newsletter da CCBC, da New Gem. Então, assim, é uma baita oportunidade que muitas pessoas não se inscrevem, às vezes porque não conhecem realmente. Então, assim, fique atento à realização de eventos, fique atento às oportunidades que vão surgir na área e como fazer isso, como ficar atento a essas oportunidades, se associando aos órgãos que realizam essas atividades. A New Gem é um exemplo, o CEBAR também é outro, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, a ABARB também. Então, essas são as minhas dicas que eu posso dar para aqueles estudantes de direito que estão se formando, ou então jovens recém-formados, que têm interesse na advocacia, mas nunca cogitaram trabalhar com arbitragem porque acreditam ser impossível. Posso dizer a vocês que não é. Essas dicas eu elaborei com base na minha experiência, como eu falei, e não garanto o sucesso 100%, né? Não é uma fórmula mágica, mas eu garanto que seguindo elas, vocês vão ter um pouco mais de luz aí, enquanto na profissão de vocês, para adentrar aí nessa área que é a arbitragem. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao Bernard e ao pessoal da New Gem pela oportunidade de estar falando aqui e fico à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Irla, então, muito obrigado. Acho que foram ótimas dicas aí para a nossa audiência.
É importante também destacar que o Câncer CBC ele não só apoia, como patrocina diversos eventos relacionados ao fomento da arbitragem, tanto no Brasil como um todo, como no Nordeste em particular. Um desses exemplos é o Câncer CBC, é o principal apoiador, patrocinador da competição Norte-Nordeste de Arbitragem e Mediação Empresarial, que teria sua primeira edição nesse ano, que infelizmente devido ao cenário de pandemia está suspenso pelo momento, mas em algum momento deve acontecer, com certeza, com o apoio do Câncer CBC. Tairla, antes de prosseguir, você mencionou que você advogou em São Paulo durante um tempo e agora está advogando na sua cidade natal, em João Pessoa. Eu queria saber como que, enquanto jovem advogada, como você vê a sua perspectiva de atuação em ADRs no seu estado natal e no Nordeste como um todo? Olha, Bernal, eu confesso que isso era uma preocupação muito grande para mim enquanto estudante, né? Afinal, às vezes a gente tem um sonho, mas não adianta de nada perseguir aquele sonho se a gente não vê aplicabilidade prática, né? Viabilidade prática naquilo. Então, assim, eu tinha muito esse medo de me aprofundar nessa área e acabar ficando sem me inserir no mercado porque o tema não era debatido aqui no Nordeste. Bom, essa situação ela tem mudado bastante nos últimos anos. O Napoleão e o Orlando vão endereçar bem esses pontos, mas o que eu posso dizer é, com o avanço dos portos, das transações comerciais envolvendo essas operações internacionais, eu tive a oportunidade de estagiar no Porto de Cabedelo, posso falar com propriedade disso. A perspectiva é de que haja um crescimento muito grande do uso da arbitragem aqui na região. Há, inclusive, câmaras de arbitragem que estão chegando aqui na região Nordeste, e eu acredito que as perspectivas para o futuro são as melhores possíveis. Aqui no estado da Paraíba, eu acredito que tanto o setor de energia, quanto os setores relacionados que estão envolvidos em transações envolvendo o Porto de Cabedelo, são áreas bastante fortes e que podem, sim, ocasionar o surgimento aí de vários procedimentos arbitrais ao longo do ano. Ótimo. Como adiantado, então, pela Tairla, agora a gente muda um pouco o nosso foco principal para tratar mais das perspectivas de desenvolvimento das ADRs e do mercado de trabalho em ADRs também na região Nordeste. Agradeço, então, a Tairla, acho que as dicas foram maravilhosas, e passo, então, a palavra para começar a exposição sobre as perspectivas de desenvolvimento das ADRs do Nordeste. Passo a palavra para o Orlando Guterres. Orlando. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite de participar do webinar. Uma felicidade imensa estar aqui com vocês, por essa mesa virtual com os colegas. É uma felicidade imensa participar desse debate. Eu já estou fora do Maranhão, eu sou maranhense, sou formado pela Federal do Maranhão, e eu já estou um tempinho fora do Nordeste, mas sempre fico de olho no que anda acontecendo na região, que movimentos estão surgindo, o que está acontecendo. E quando surgiu esse webinar, nossa, é uma oportunidade sensacional de discutir o tema, de abordar esses desenvolvimentos que têm acontecido na região. E quando me foi proposta essa discussão, um tema que me veio à mente sobre as perspectivas de arbitragem na região Nordeste, primeiramente foi a discussão de infraestrutura. Infraestrutura é um setor econômico gigante, engloba muita coisa, e um elemento essencial para o desenvolvimento do setor de infraestrutura é a possibilidade de participação em arbitragens. A arbitragem de infraestrutura é um tema que é extremamente relevante a investidores nacionais e internacionais. E o Nordeste tem se tornado uma região com a possibilidade de participação ativa nesse setor e com a possibilidade de atuação em arbitragem crescente. Não é a única atividade. Acho que o Nordeste também pode ser um potencial muito grande para a atuação em arbitragens trabalhistas. É um tema que pode se desenvolver bastante na região. Fora isso, voltando para a infraestrutura. Já presenciei casos de arbitragem envolvendo tanto construção de usinas, parques eólicos, biomassa também, um setor econômico interessante, e obviamente também, isso também o setor de agro, são setores que podem ter atuação considerável para cenário de atuação em arbitragem.
E também, quando a gente está falando de infraestrutura, no Brasil, principalmente, a gente está falando boa parte de contratações públicas, seja parcerias público-privadas ou contratos de concessão. E antes mesmo da reforma da LGPD de 2015, já se admitia a possibilidade de administração pública através de seja direta ou indireta, participar em procedimentos arbitrais. A reforma da arbitragem consolidou o entendimento doutrinário jurisprudencial que já admitia essa participação do Estado em procedimentos arbitrais. E isso tem sido aproveitado também por estados do Nordeste. Aproveitando o tema, fiz uma pesquisa breve em relação com as procuradorias estaduais do Nordeste para saber da atuação dos estados em procedimentos arbitrais. Até através da Lei de Acesso à Informação Pública, fiz questionamento às procuradorias dos 9 estados. Nem todas responderam, apenas 2 procuradorias não responderam de imediato, foi da Bahia e do Piauí, mas em geral, ainda que nem todos os estados tenham uma participação ativa, Pernambuco apareceu na frente, já teve participado em 4 procedimentos no momento, tendo uma arbitragem ainda ativa, em valor de quase R$500 milhão, que é bastante interessante. Mas ainda assim, os estados que não têm participado, há um movimento em estudo, em apresentação de propostas legislativas, em adoção de mecanismos de alterações legislativas que permitam aos estados participar mais ativamente nesses procedimentos. Foi interessante notar que alguns estados já têm legislação específica sobre esse tema. Pernambuco, desde 2015, já tem uma lei específica sobre a atuação da administração pública, já tem direta em procedimentos arbitrais. O Ceará tem uma lei de PPPs estadual, replicando que já tem uma lei federal, mencionando, no caso, expressamente a atuação em procedimentos arbitrais. E o Piauí, na lei que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado, também um cenário parecido com o Ceará, já replicando também disposições da Lei Federal de PPPs, menciona procedimentos arbitrais. Em seguida, alguns estados, ainda que não tenham legislação, têm discussões sobre esse ponto. A Bahia, no final de 2009, foi apresentado na Assembleia Legislativa um projeto de lei regulamentando a atuação da administração pública direta e indireta em procedimentos arbitrais. Sergipe não tem projeto de lei, mas a Procuradoria Estadual informou que é um estudo inicial para alterar a lei orgânica da Advocacia Pública do Estado, justamente com a ideia de permitir que os procuradores tenham uma maior atuação em procedimentos arbitrais, que isso seja uma realidade também no Sergipe. Até retomando que já foi mencionado pela Tairla, em relação à Paraíba, vi que houve discussões referentes a 2 possíveis projetos legais legislativos, um para atuação da administração pública direta e indireta em procedimentos arbitrais e um também para atuação em dispute boards. Acho que foi o único estado que eu vi que tem uma possibilidade de um projeto referente a dispute boards. É um início bem interessante. No Maranhão também houve uma discussão no âmbito da Casa Civil referente a um projeto de decreto, até um pouco parecido com os decretos adotados em São Paulo e Rio de Janeiro, para regulamentar a atuação do Estado em procedimentos arbitrais. Então, basicamente, quase todos os estados ou já têm ou estudam essa possibilidade de regulamentar e assim incentivar a atuação de administração pública em procedimentos arbitrais no âmbito da região. Isso é bem importante. Há uma atuação interessante dos estados nordestinos, ultimamente, em relação ao Consórcio Nordeste, que é um grupo focado para a obtenção de investimentos estrangeiros na região. Os governadores já atuaram em comitivas fora do país com esse intuito, e nesse ponto, a atuação dos estados em procedimentos arbitrais é um fator de interesse para investidores, não apenas nacional, também nacional, dá uma certa segurança jurídica a mais, a certeza de que uma eventual contratação pública com valores milionários pode ter uma resolução mais rápida do judiciário em relação mediante atuação em procedimentos arbitrais. Isso é bem interessante. E mais do que averiguar a questão de como os estados têm atuado, acho que não basta só ver se tem a legislação, se o estado já tem atuado, mas também o suporte institucional à região.
para permitir o desenvolvimento dessa atividade. E isso foi uma pesquisa bem breve em relação à jurisprudência sobre a arbitragem dos 9 estados do Nordeste, e é bem interessante. Em geral, os estados nordestinos, os tribunais do Nordeste têm admitido, há um respeito à lei de arbitragem, há julgados no sentido de admitindo o princípio da competência, afirmando que não vão julgar enquanto o tribunal arbitral não for constituído, então não se aportar sobre a sua própria competência para conhecer eventuais demandas. Inclusive, achei interessante que no estado de Pernambuco, na medida que o próprio estado de Pernambuco atuou em casos relevantes de arbitragem, no próprio judiciário pernambucano houve anti-injunctions do estado para evitar que eventuais procedimentos tivessem continuidade, e essas decisões foram no sentido de não, à medida que o estado adotou procedimentos arbitrais, aderiu à participação em arbitragens, o tribunal arbitral tem que se manifestar. E isso são decisões, isso dá uma certa tranquilidade para partes privadas sobre a possibilidade de atuação, na medida que aquele procedimento, aquela cláusula arbitral vai ser respeitada, ao menos no judiciário. Isso dá uma certa tranquilidade. Não apenas no âmbito em relação a contratações públicas, mas também encontrei praticamente quase todos os estados do Nordeste têm jurisprudência no sentido de reconhecer a validade de cláusulas arbitrais em contrato de adesão, se forem cumpridos os requisitos da legislação específica, e na medida que não for cumprido, o reconhecimento da invalidade da cláusula arbitral. Acho bem interessante também esse cuidado de reconhecer em que momento é cabível e em que momento não se pode admitir a realização de arbitragem, também para evitar que a arbitragem seja utilizada para fins indevidos, para fins exclusos, o que é também uma preocupação. Em geral, um cenário bem interessante, inclusive alguns estados já têm as suas próprias leis de organização judiciária, segundo varas específicas de competência para ajudar conflitos decorrentes da lei de arbitragem. Encontrei já no sentido na Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, já tem esse desenvolvimento nesse sentido, o que é bem interessante. De fato, a arbitragem já tem se tornado uma realidade nos estados nordestinos, e já tem, na medida que a advocacia pública tem se adaptado, tem procurado adotar com maior participação em tais mecanismos que são de controvérsias, deve haver também um movimento semelhante também pela advocacia particular. Na medida que a advocacia pública se desenvolve nesse sentido, a advocacia particular também precisa se desenvolver e se equiparar nesse ponto com o mesmo grau de certificação, o mesmo grau de expertise em tais procedimentos. Isso, tanto que as colegas Clara e Taíra falaram sobre a necessidade de participação de grupos de estudo, de fomento de atividades regionais para desenvolvimento dessa atividade, isso são extremamente relevantes e a advocacia, tanto pública quanto privada na região, tem muito a ser favorecidas em tais iniciativas. Mais ou menos isso que eu tinha a falar sobre o desenvolvimento da região, acho que é um cenário bem positivo e que tem muito a crescer nos próximos anos. Rolando, muito obrigado. Você mencionou, então, que tanto os advogados públicos, procuradores estaduais e municipais, quanto a advocacia privada, precisa se preparar e se adaptar a esses novos institutos. Como que você recomendaria que fosse essa preparação, adaptação? O que eles deveriam fazer para melhor se preparar para essas novas ferramentas? Sobre esse ponto, bem, a realização de eventos de cursos preparatórios na região é extremamente relevante. Já percebi que algumas procuradorias têm bolsas de estudo ou oferecem programas de pós-graduação específico para seus advogados públicos. Eu percebi que nas emendas de alguns desses cursos já tem missão expressa a arbitragem, mediação e, bem, ADRs em geral. Isso é bastante interessante, é necessário, pois, afinal, acho que a pior situação, na medida que você tem um contrato público, tanto a Bahia quanto o Rio Grande do Norte, nos seus contratos, nos seus bids de concessões, já há algum tempo mencionam a arbitragem. Acho que seria uma situação extremamente indesejada se um particular, a partir de um contrato desse, apresentasse um pedido, um requerimento de arbitragem contra o Estado e a advocacia pública não soubesse o que fazer. Acho que é uma situação que ninguém deseja experimentar, obviamente, não o advogado público e nem os particulares também sujeitos à administração pública não gostariam de ficar numa situação dessa.
Então, esse incentivo ao desenvolvimento e a preparação da advocacia pública local é extremamente relevante. E não só a advocacia pública, também os advogados particulares, desde a época de estágio, conforme são as possibilidades de estágio em escritórios com atuação em arbitragem no Centro-Sul, através de estágio de férias para jovens estudantes, isso é extremamente relevante, é muito interessante. Já há escritórios locais que têm uma atuação considerável em arbitragem. A participação de estágio nesses locais é extremamente relevante também, e também incentivo a formatação de grupos de formação de grupos de estudos. Se eu não me engano, eu acredito que quase praticamente todas as OABs do Nordeste já têm, as seccionais do Nordeste já têm comissões de estudos em arbitragem e mediação. Incentiva a atividade desses grupos é extremamente relevante e acho que todos só têm a vencer para ganhar com isso. Ótimo, Orlando. E eu sei também que recentemente você mesmo participou numa iniciativa de fornecer um curso prático de advocacia em arbitragem na sua cidade natal, em São Luís do Maranhão. Para outros advogados também que queiram retribuir à região o que tiraram também dela, como você recomendaria que eles podem fomentar o desenvolvimento dos ADRs nos seus respectivos estados? Esse ponto é bem interessante. Foi claro que mencionou sobre a necessidade também de dividir o conhecimento, compartilhar o conhecimento. E isso é basicamente o que tentei fazer. Em 2019, eu, com outros colegas, o Lucas Mendes, do Rio de Janeiro, e também o José Marinho, do Rio de Janeiro, fizemos um curso no Maranhão sobre arbitragem comercial, em 3 dias apenas, mas foi bem interessante. Foi uma iniciativa que surgiu na vontade de levar alguma coisa desse sentido para o Maranhão, diferente daquela da Taíra. Quando eu era aluno de graduação, basicamente não vim mencionar a arbitragem. Acho que 2 professores mencionaram ano passando sobre a arbitragem durante 5 anos de graduação. Uma vez eu tinha uma aula de obrigações em direito civil e uma vez no último semestre em uma aula de processo civil que um professor mencionou até como quase como um desabafo, algo como, abre aspas, e ninguém aqui discute arbitragem, fecha aspas. A intenção de levar esse curso foi realmente mudar um pouco esse cenário daquela possibilidade que eu não tive enquanto era aluno enquanto eu era graduando. Eu só tive contato com a arbitragem já no mestrado no Rio de Janeiro. E nesse sentido, a possibilidade de participação de cursos, de eventos, ainda mais agora, nesse contexto, quase todos os eventos, praticamente todos os eventos migraram para o meio virtual. A participação de atividades nesse sentido é extremamente relevante. Permite, tanto como foi mencionado, a realização de networking. Isso é bastante interessante, seja para trazer mais pessoas para participar de eventos nordestes ou a possibilidade dos advogados na região nordeste também ter alguma experiência profissional fora do Nordeste, seja aqui no Centro-Sul, então até mesmo fora do país. Isso é extremamente relevante. Muito obrigado, Orlando. Para finalizar, então, o nosso webinar, eu vou passar a palavra agora ao Napoleão Casado Filho, também para falar sobre a sua visão sobre as perspectivas de desenvolvimento das ADRs no Nordeste. Napoleão? Bom dia, Bernard. Bom dia aos demais palestrantes, a Clara, a Taírla, o Orlando, a todo mundo aí do Câncer CBC que organizou esse evento. Meu muito obrigado. Eu confesso que fiquei realmente muito, muito feliz, de verdade, com o convite para falar sobre a ADR no Nordeste. Para os que não me conhecem, eu sou paraibano, nasci, cresci, me formei na Paraíba, me formei na Federal da Paraíba, e logo em seguida vim para São Paulo. E aqui é onde eu trilhei minha carreira, e a minha carreira é essencialmente trilhada na área de direito empresarial como um todo, mas essencialmente em arbitragem, tanto na parte acadêmica como na parte de profissional como advogado. E a arbitragem abriu para mim um monte de perspectiva, e eu sempre tentei retribuir isso, não apenas aqui em São Paulo, com o time da PUC, mas também levando essa mensagem para a minha terra natal e para os estados vizinhos também, com esse grupo aí do GEASE, que é o grupo lá do UNIP. Então, ver que isso está reverberando, está sendo escutado na maior instituição do país, que é o Câncer CBC, realmente me deixou muito feliz. Então, meu muito obrigado, sincero, ao Bernard e todo mundo do New Gen
pela iniciativa. Espero que vocês continuem não só com o Nordeste inaugure isso aí, mas espero que realmente continuem com as outras regiões. Você tem o norte do país, que o Amazonas, sobretudo lá com o Daniel Jacó, tem feito uma história muito bonita, mas o Centro-Oeste também, com toda a parte do agro. Você tem um monte de lugar no Brasil ainda para desenvolver os métodos alternativos. Bom, a minha apresentação, eu vou começar com um paralelo que para alguns pode soar até um pouco pedante, tá? Mas eu quero comparar a arbitragem com a música. E, na verdade, encarar esse momento que a arbitragem aqui no Brasil vive com um pouco de um momento histórico que a música viveu há, sei lá, 200, 300 anos. A música, gente, ela é a arte, tá? E ela se subdivide em uma série de gêneros. E durante muito tempo a humanidade achou, aí as pessoas ricas e tudo mais, achavam que a música ela tinha que se restringir à música clássica. Ela tinha que ser apenas executada ali nos grandes teatros da Europa e tudo mais. Essa percepção mudou e mudou com muita dificuldade, tá? Se vocês assistirem, por exemplo, acho que era uma minissérie da Globo que teve um tempo atrás, ela retrata essa mudança aí na terra do Bernard, no Rio de Janeiro. Essa minissérie chama Chiquinha Gonzaga, que era uma pianista clássica, tal, e que ela começou a migrar ali para uma música um pouco mais popular. Essa mudança, gente, fez com que surgissem, ou pelo menos não surgissem, mas que ganhassem dimensão e notoriedade, maravilhas da música, né? Para ficar em alguns exemplos aqui, aí puxando a sardinha para a nossa brasa lá do Nordeste, o forró, por exemplo, com mestres como Jacques do Pandeiro, como Gonzagão, não teria surgido se isso não tivesse acontecido. Para ficar aí também um pouco aí na terra do Bernard, o samba e a bossa nova também não teriam surgido. A gente não teria conhecido gente genial como Pixinguinha, como Noel Rosa, como o próprio Tom Jobim. Enfim, a música, a história da música conheceu isso. E não apenas a questão de permitir que outros gêneros fossem executados, mas também os locais em que eles podiam ser executados. Quando se construiu uma ópera em Manaus, por exemplo, isso gerou um estranhamento muito grande na Europa e até no próprio Rio de Janeiro. Nossa, como que aquele povo lá do norte está querendo ter música clássica por lá? E a história da música mostra que essa revolução que a gente enfrentou um tempo atrás foi muito positiva, porque fez com que surgissem esses gêneros todos maravilhosos, esses gênios todos que a gente terminou por conhecer. A arbitragem, gente, para mim, de certa forma, o que a música é a arte, tá? E ela tem uma série de gêneros. O que está sendo mais, o que nos últimos 20 anos foi muito desenvolvido aqui no Brasil e hoje faz com que o Brasil seja referência, é a arbitragem comercial, tá? Ou seja, relações entre empresas envolvendo direitos patrimoniais disponíveis e, normalmente, relações de alto nível entre essas empresas, né? Então, aqui o que a gente desenvolveu até hoje foi uma arbitragem comercial de altíssimo nível e também de um custo muito alto. Esse perfil ele não se encaixa muito no perfil de boa parte dos negócios do Nordeste. Até tem, tá? Nosso escritório mesmo tem uma série de arbitragens relacionadas de alguma forma com o Nordeste. Só durante a pandemia, para vocês terem ideia, a gente está se envolvendo em 4 casos do Nordeste, empresas basicamente Paraíba, Pernambuco e Bahia. Então, você tem, sim, esse tipo de arbitragem vindo do Nordeste, mas num percentual muito menor do que o que tem aqui em São Paulo, né? Sendo que essa arte ela está começando a quebrar essas barreiras. Algumas vacas sagradas estão sendo sacrificadas, alguns dogmas estão sendo revistos. E os 3 que eu escolheria aqui para comentar com vocês são arbitragem trabalhista, o Orlando até comentou aí rapidamente, arbitragem com a administração pública, que ele faltou bastante na apresentação dele, e uma coisa que é até um spoiler do estudo que eu estou fazendo, e que ninguém muito pensa nele agora, mas a própria Taíla me ajudou nesse estudo, que é a arbitragem com o consumidor, tá? E já
Bom, a arbitragem trabalhista, para mim, ela vai ser uma realidade no médio prazo. Tá? A gente tem uma barreira muito grande, uma resistência muito grande nas cortes trabalhistas, então acho que a gente ainda vai encontrar alguma dificuldade, mas ela está começando muito bem. Ela está começando com um nicho ali das relações de trabalho que é o mais próximo possível da experiência positiva que se teve com a arbitragem comercial, que são relações mais altas, de alto nível, com maior valor de salário, disputas de maior valor, que permitem você ter, por exemplo, 3 árbitros, coisas do tipo. Mas eu acho que em breve ela deve migrar também para outros, para permitir também disputas menores. Eu acho que isso é uma tendência. Participei recentemente no curso prático que o Lucas Mendes aí do Rio de Janeiro organizou sobre a arbitragem trabalhista e foi um sucesso. Muita gente se envolvendo, inclusive juízes e tudo mais, desembargadores. Então, eu acho que esse preconceito do direito do trabalho deve cair. Tá? Algum tempo atrás tinha um dogma ali que era inafastável, que era direito do trabalho é indisponível. Esse dogma já está sendo revisto, tá? Boa parte da magistratura do trabalho já revê isso e já permite, até pela mudança da lei, já permite que a arbitragem ocorra ali no direito do trabalho. Então, isso eu vislumbro que vai crescer e isso é basicamente, eu diria que é das grandes searas onde a advocacia nordestina como um todo atua. Tá? Tem uma advocacia trabalhista no Nordeste muito forte, então se voltem, quem gosta disso, se volte para estudar arbitragem, porque já é uma realidade para os grandes casos, eu acho que em breve vai ser também para os menores. A administração pública é a realidade, especialmente do estado onde eu venho. Tá? A Paraíba é muito dependente do poder público. A economia local depende muito. A gente tem uma iniciativa privada muito grande quando compara com outros estados da federação. Então, é muito comum entre os advogados a gente ver advogados basicamente dependendo boa parte da advocacia na advocacia de municípios, advocacia com entes públicos como um todo. Então, isso já é um fato, tá? É uma realidade. Já tem, inclusive, estados colocando lei aí, como o Orlando falou, mas já não é algo tão mudança de paradigma. Já está acontecendo a arbitragem com a administração pública, com entes diretos da federação, com estados, com municípios. Então, aí já é uma realidade. Você que atua nesse setor, você precisa conhecer de arbitragem. Né? E a última, gente, é essa coisa da arbitragem do consumidor, que é completamente inexistente hoje. Tá? De uma forma minimamente séria, ela é completamente inexistente. Mas eu vejo um movimento muito grande da Senacom. A Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor. Ela hoje é presidida por um grande arbitrista, o Luciano Benetti. Eu vejo um movimento de se tentar replicar o que em alguns países já aconteceu, que como por exemplo Espanha, Portugal, Argentina, que é criar um sistema de arbitragem de consumo. Tá? E aí, para alguns puristas aí da arbitragem, vão dizer: nossa, o Napoleão está louco, vai sugerir que arbitragem de consumo, relaçãozinha ali de consumidor, coisa pequena, seja feita com arbitragem, isso vai acabar com o Instituto. Bom, antes que me joguem todas essas flechas aí, eu volto para o meu mote inicial. Para mim, música, a arbitragem é como a música. A gente pode tocar no ritmo que a gente bem entender. Ela não precisa simular a música clássica. Ela não precisa simular ipsis literis o que tem na arbitragem comercial. Ela pode perfeitamente se inspirar em algumas coisas, em alguns acordes, alguma coisa que você tem ali na arbitragem comercial, mas ela não precisa ser uma réplica. Até porque se ela for uma réplica, ela não vai ser outra coisa, ela vai ser exatamente a mesma. Então, eu realmente vejo que as experiências em outros países com isso têm sido muito positivas e vejo essa arbitragem de consumo como uma grande porta de entrada para a nova geração. Aproveitando que estou falando aqui no New Gen, eu acho que é uma grande porta de entrada para essa nova geração ter uma experiência no procedimento arbitral, ter experiência de ser árbitro, inclusive, que é outra preocupação que eu sinto que a academia negligencia por completo. A gente está se focando muito para criar advogados em arbitragem, essas competições maravilhosas para isso, mas a gente tem esquecido de formar bons árbitros, achando que o mercado se encarrega dessa formação, e isso não é tão verdadeiro. A academia tem seu papel a ser exercido na formação de árbitros.
Até porque hoje é um dos problemas para o crescimento da arbitragem você ter bons árbitros, né? E a gente não está se preocupando com isso. Bom, como se preparar para isso? Eu vou dividir em duas coisas. Uma realidade é se você for estudante. Outra realidade é se você já tivesse formado. Tá? Se você for estudante ou recém-formado, dá sim para você se envolver nessas competições que a Taíla falou, a Clara mencionou também. Competições sensacionais. Tá? Eu tenho o prazer de treinar 2 times, que é a UNP. Ela te ensina várias coisas. Ensina como escrever textos jurídicos convincentes, que é a grande arte de um advogado. Ensina algo que tem sido até um pouco esquecido na advocacia, que é como estruturar um argumento oral, né? A advocacia tem ficado tão escrita aqui no Brasil que a gente tem esquecido de convencer os julgadores de forma oral. Ensina isso muito bem. Ensina a trabalhar em grupo, outra coisa que a geração nova às vezes deixa a desejar, tá? Muito individualista, muito acostumada a fazer tudo por si só. Esse trabalho em grupo, você liderar e ser liderado, são 2 competências essenciais. Tem gente que não se acostuma a ser liderado, e para você ser um bom líder, você precisa ser um bom liderado também. E, como a Taíla falou, a Clara também destacou muito essa coisa de jantar depois, né, quando ela organiza os eventos, se relacionar com pessoas. O Multi te ensina isso. Tá? Às vezes, algumas pessoas não aprendem tão bem, mas outras pegam aquela oportunidade e aprendem com maestria. Relacionar-se com as pessoas é essencial num mercado como esse. É um mercado meritocrático, um mercado feito com base em indicação. Você é indicado em virtude de sua reputação. E reputação, gente, não se constrói da noite para o dia. Ela é igual a Roma. Tá? Ela foi construída durante muito tempo. É claro que a gente não tem tanto tempo quanto Roma tem para se construir, mas a reputação nossa é uma construção contínua. Você precisa o tempo inteiro, primeiro, se pautar com valores corretos, tá? Não se corromper, né? Guiar-se por esse norte de valores para que a sua reputação nunca seja manchada. E segundo, você precisa estar em evidência. Você precisa ser conhecido das pessoas. Né? A Coca-Cola não é consumida como à toa. Tá? Ela insiste muito na propaganda, que é para estar em evidência. Então, sua reputação é muito feita com base em quão evidente você está. Esses relacionamentos interpessoais geram essa evidência. Bom, se você já for formado, tem uma coisa muito legal que aconteceu e se iniciou ontem, tá? Que é o curso prático de arbitragem online. É uma iniciativa da OAB do Rio de Janeiro, liderada aí pelo Joaquim Muniz e pelo Lucas Mendes, que é sensacional. Ontem começou com 5.000 inscritos, para vocês terem ideia. E é um curso, gente, que é de graça, com grandes nomes da arbitragem. Serão, acho que, 9 ou 10 encontros. Está disponível no YouTube. Vocês que já são formados podem iniciar-se com esse nível, com esse curso aí, que é um belo início, um belo pontapé inicial, e depois, evidentemente, ir lendo, né? Nunca ficar tão passivo na recepção de conteúdo, buscar ler sobre o tema. Tem um monte de obra legal aí. Já vi aqui no chat que já tem 6.600 inscritos, ou seja, uma coisa inimaginável. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe é uma possibilidade como essa. Conteúdo gratuito de alto nível, disponível para onde quer que você esteja. Em qualquer lugar do mundo que tenha internet, você pode acessar um negócio desse. Então, é a dica que eu tenho para quem já está formado. Para quem não está também, tá? O curso é muito interessante para quem é estudante também. Bom, a arbitragem, essa comercial, esse gênero que é a arbitragem comercial, ela já é uma realidade enorme aqui no eixo Rio-São Paulo, no Sul-Sudeste. Mas a arbitragem ela só vai ser uma realidade de verdade nacional se ela estiver acontecendo aí onde vocês estão. Essa ideia de para prosperar na arbitragem eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para o Rio e tal. Não é tão verdade. Tá? Claro que se você vier para cá,
Você vai ter um mercado já consolidado, já realizado, você vai ter mais facilidade. Mas eu acredito muito no desenvolvimento desses mercados no local. E para isso acontecer, gente, não tem outro meio. Vocês têm que começar com uma coisa chamada cláusula compromissória, que é a cláusula arbitral. Vocês têm que colocar isso no contrato de vocês. Tá? Escolham as grandes câmaras aqui, para fazer um pouco do merchan da CCBC, é a maior de todas, é a mais relevante. Mas você tem tranquilamente pelo menos mais umas 5 ou 6 outras câmaras sérias aí funcionando no Brasil. Muito provavelmente no lugar onde vocês moram tem também câmaras sérias aí, então pesquisem sobre a seriedade dessas câmaras. As câmaras sérias aqui do eixo Rio-São Paulo realizam também arbitragens em qualquer lugar, tá? Não precisa ser sede de São Paulo, você pode perfeitamente colocar uma arbitragem João Pessoa administrada pelo CAN-CCBC, mas, sobretudo, independentemente da Câmara que vocês escolherem, coloquem cláusulas compromissórias nos contratos que vocês assinam. Adaptem para a realidade do seu contrato, tá? Não vão colocar arbitragem com 3 árbitros em São Paulo para um contrato de aluguel de R$500, tá? Adaptem para a realidade do contrato de vocês, para vocês não terem problema quando for tentar iniciar. Tá? Compartilhem e retornem esse conhecimento, que a Clara, Thaí, o Orlando falaram aí, eles são exemplos práticos de fazerem isso, é essencial. Voltem, falem sobre o tema, organizem eventos, aproveitem essa pandemia aí que todo mundo aqui do Rio de São Paulo está disponível para falar, se valham disso, mas depois disso continuem a fazer eventos e vocês mesmos falarem, replicar o que vocês aprenderam. É assim que se constrói. Foi assim que a gente construiu o time da PUC e foi assim que a gente construiu o time do Unip. Muita gente às vezes associa esses times a mim, mas se não fosse uma série de coaches júniores, que a gente chama, que são gente mais jovem ali que se envolveram, nada disso teria acontecido. Se dependesse só de mim, do Claudio Finkelstein, que começou comigo esse negócio lá na PUC, não teria acontecido de forma alguma. É exatamente essa sucessão de gerações empenhadas, dedicadas a repassar o conhecimento para a geração seguinte, que faz com que a gente tenha esse sucesso. Né? O método que a Taíla falou, que eu compartilho em todo canto, tá? Também acho que a noção aí de Creative Commons. Quanto mais a gente compartilha ideias boas, mais elas melhoram. E isso é também do meu interesse. Desde que eu cheguei lá em João Pessoa e desde que eu comecei isso na PUC de São Paulo, eu sempre falava, gente, a gente precisa que os times vizinhos aqui sejam de alto nível. Você não tem... é muito raro você ver, por exemplo, no futebol, um grande time sem ter um grande rival na sua cidade. Você tem que começar sendo o melhor da sua cidade, para depois você pensar em ser o melhor do seu estado, para depois você pensar em ser o melhor do Brasil, e depois você pensar em ser o melhor do mundo. Mas você tem que sempre começar local. Né? Então, é muito importante você ter um rival de alto nível na sua cidade. Então, compartilhem não apenas com os estudantes da sua faculdade, mas também com os estudantes das faculdades da sua cidade ou das cidades vizinhas. Isso ajuda muito a melhorar o nível de todo mundo. Bom, eu vejo que eu já estourei um pouco do meu tempo, mas a última dica que eu tenho é falar o seguinte: esqueçam também, quem for do Nordeste, a síndrome de vira-lata. Tá? A gente achar que a gente vem de uma região menos favorecida, é tudo mais difícil aqui. Tal. Cara, esquece essa desculpa, isso não existe mais. Tá? Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem como correr atrás e fazer. E a gente não é vira-lata coisa nenhuma. A gente tem grandes nomes na história. Os grandes juristas do Brasil são nordestinos. Você tem, por exemplo, o Rui Barbosa, você tem Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, para mim, é um enigma. Como que alguém consegue escrever tanto e tão profundo como aquele sujeito conseguiu, na época que não tinha internet, né? Que não tinha copiar, colar, nem computador tinha. O cara escrevia numa máquina de datilografar. Tem gente na Paraíba, para mim, o grande nome é Epitácio Pessoa, o único cara que foi presidente dos Três Poderes, um grande internacionalista. Mas você tem gente que é desconhecida do grande público, como, por exemplo, o Flósculo da Nóbrega, que, na minha opinião, é o melhor livro de introdução ao direito já escrito.
você ter esses grandes nomes na nossa história. A gente tem nos ombros uma história enorme para contar. Então, não tenham vergonha de serem de onde vocês são, e, pelo contrário, tenham muito orgulho disso, e saibam que, se envolvendo nesse meio de arbitragem, vocês podem ser melhores do que qualquer sujeito de PUC, de USP, de Harvard, de Oxford, de onde for. A prova maior disso é esse exemplo que a Ilha falou. A Unip, quando a gente começou nisso, as pessoas aqui não sabiam nem o nome, achavam que confundiam com a Unip, que é uma faculdade aqui de São Paulo. Depois de 4 anos de projeto lá, essa faculdade já é respeitada, e eu falo com muita tranquilidade, assim, sem falsa modéstia, acho que está tranquilamente entre as 5 mais relevantes desse meio de competições. Quando chega o Unip nessas competições, todo mundo hoje já olha com respeito. E não é só a Unip, não. A própria Federal da Paraíba é muito respeitada, as federais da Bahia têm feito um trabalho, a Federal da Bahia e a Baiana Direito, as faculdades baianas, como todo, têm feito um belíssimo trabalho. Faculdades do Norte têm também brilhado, especialmente do Amazonas. Ou seja, pouco importa de onde você for, meu amigo. Você tem hoje os meios para pegar e brilhar onde você escolher. Tá? E um desses meios é exatamente esse veículo aí da New Gen. E para acabar minha apresentação, eu quero deixar um recadinho para a turma do contra, a turma que acha que a arbitragem vai sempre ser uma realidade de Rio e São Paulo, uma realidade da arbitragem comercial de alto nível, de altos valores e altos contratos. Eu deixo uma frase de um nordestino, de um grande músico, chamado Belchior, que é o seguinte: é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Napoleão. Uma ótima palestra, muito inspiradora aí para a nova geração. Antes só de terminar, eu queria só passar uma pergunta que foi feita aqui pela Jocineia Zanardini, endereço tanto ao Napoleão quanto aos demais membros da mesa. Na verdade, é uma pergunta mais prática. Não sei se o escritório de vocês oferece estágio de verão, mas se oferecer, como que a nossa audiência pode eventualmente se candidatar para uma posição dessa? Bom, o meu oferece, tá? A gente já recebeu 2 vezes. O que eu fiz foi trazer alunos com quem eu tenho relacionamento, né? Que é exatamente do Unip da Federal. Em geral, esses caras terminaram ficando, tá? Hoje são advogados no escritório. Então, a gente oferece. A gente nunca fez um processo seletivo aberto, até pelo tamanho do meu escritório. Somos 9 advogados, então a gente não se preocupou tanto em fazer um processo seletivo. Mas fica a sugestão aí, no próximo, eu vou tentar fazer um processo seletivo e abrir isso para todo mundo. E vou até pedir auxílio do New Gen para divulgar aí vai no mailing de vocês. Mas o meu é uma realidade um pouco pequena. O escritório, como eu falei, tem 9 advogados. Mas grandes escritórios fazem isso o tempo inteiro, tá? Você pegar Pinheiro Neto, Machado Meia, Matos Filho, essa turma toda, em regra, tem sim, e fazem isso de uma forma de um processo mais estruturado. Então, fiquem atentos nisso, que tem sim vagas para esse tipo de oportunidade. Aproveitando também para falar, o Tosini Freire também tem estágio de férias. A pessoa interessada pode procurar no site do Tosini Freire, tem uma seção de trabalho com música, geralmente tem informações sobre o estágio de férias. E também, o interessado pode fazer isso no site de outros escritórios grandes daqui da região. Uhum. Acho que todos os principais escritórios têm essa possibilidade de estágio de férias. Para Tairla, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Bom, essa oportunidade de estágio de férias é um exemplo de informação que eu não tive na época da faculdade, senão com certeza eu teria feito aí um estágio de férias em algum escritório ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Foi algo que eu vim conhecer quando eu entrei no grupo de estudo de arbitragem e eu já estava lá no finalzinho do curso com a AB, com o TCC, não tive a oportunidade. Mas certamente é algo que merece ser divulgado, porque tem muita gente que tem interesse em conhecer um pouco da realidade da advocacia em outros estados e se desenvolver em áreas que aqui não são tão desenvolvidas ainda. Eu acho muito válido essa veiculação, essa publicizar essas oportunidades. Então, eu acredito que tenha nos sites, nos principais
site de escritório, eu procurei na época, mas interessante porque o meu estágio de verão, que foi no Toledo Marquete, o projeto não existia. Eu conversei direto com o Ricardo Medina, contei para ele, disse, vocês não querem um estagiário de verão, não? Eles, como assim? Aí contei a prática do projeto e eles adotaram o projeto. Então, assim, criou-se a oportunidade, você também pode tentar. Essas networking são importantes porque você conversa diretamente com um profissional, com algum nome da arbitragem, e você consegue, de repente, fazer a sua proposta, que foi o meu caso. Isso que a Clara falou é muito interessante, porque quando eu estava em Xangai, por exemplo, que eu participei do Multi Xangai, teve o case manager da Chiac que veio conversar comigo, e aí eu pedi a ele, eu fiz, tem estágio de verão na Câmara de Arbitragem de Xangai, porque se eventualmente tiver, eu tenho interesse. E a gente estava até arquitetando para que eu pudesse ir, mas infelizmente aconteceu a pandemia e aí veio a oportunidade de escrever um artigo em conjunto. Então, assim, ainda que a oportunidade não exista, é importante que a gente saiba criá-la, né? Isso é muito interessante. É interessante porque essa questão do estágio de verão realmente está sendo importada aqui no Brasil, algo que é até comum nos escritórios fora do país, Estados Unidos, Reino Unido, é bastante comum essa prática, e está sendo aos poucos aceita em escritórios daqui do Centro-Sul e do Brasil. Mas no final, em vez de se dedicar destinar apenas aos alunos da região, tem sido realmente uma excelente porta de entrada para alunos fora dessa região do Centro-Sul. Exatamente. Então, como nós já estamos agora ultrapassando o nosso tempo regulamentar, já estamos aqui na prorrogação, eu queria mais uma vez agradecer a todos os panelistas que dedicaram aqui seu tempo para contribuir com esse desenvolvimento na arbitragem no Nordeste e muitos dos quais já dedicam a sua vida ao mesmo. Muito obrigado, Napoleão, muito obrigado, Orlando, muito obrigado, Clara, muito obrigado, Taírla. Foi um prazer para a Unilgen recebê-los aqui nesse dia. Eu gostaria também de anunciar que no início de agosto nós vamos ter mais outros 2 webinários focados no desenvolvimento regional da arbitragem, um específico sobre a arbitragem no estado da Bahia e outro sobre o desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul. E muito em breve devemos ter um próximo webinário focado no desenvolvimento no Norte e Centro-Oeste. E também coloquei no nosso chat, quem tiver interesse eventualmente também ter auxílio nessa obtenção de estágios de verão ou queira tirar qualquer dúvida, pode também me mandar um e-mail para o meu e-mail pessoal, eu escrevi no chat, mas é bernard@batistamartins.com. Então, em nome do Kansas CBC, em nome da Newgen, muito obrigado também a toda a audiência, muito obrigado aos palestrantes, espero vê-los novamente em outras oportunidades. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, pessoal. Obrigado.